Nós estamos reunidos na presença de Deus e de todas essas testemunhas para pedirmos a bênção do Todo-Poderoso para a união do Arnaldo e da Lucilene. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Deus amado e bendito Pai, mais uma vez, Senhor, entramos na Tua presença e queremos te agradecer, Senhor, pelo dia que o Senhor concedeu a cada um de nós, pela vida que o Senhor nos dá. Pedimos a Deus a Tua presença, Senhor, neste momento. A Deus, nós estaremos celebrando, a Deus, a união desse casal. Senhor, que Tu esteja presente aqui como uma suprema testemunha desse casamento. E também, Senhor, durante toda a vida deles, nesta união, a presença do Senhor possa estar sempre presente. E assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podia sentar vocês. Vamos orar. Hoje, reunidos aqui, eu sempre digo, todos os casamentos que eu faço aqui, vocês estão reunidos na presença de Deus. Depois das testemunhas, Deus ao contrário. Então Deus é a suprema testemunha nesse momento. E nós estamos aqui para pedir a bênção de Deus Todo-Poderoso para essa união de vocês. Quando nós falamos de casamento, que parece ser uma coisa simples, né? Mas não é. O casamento é um estado honroso, muita honra, estabelecida por Deus, santificado na presença do Senhor Jesus, para na boda se canal da mulher. Jesus foi convidado para estar no casamento. Então, a presença de Cristo no casamento é algo que jamais, em nenhum momento, pode faltar. Mas as Sagradas Escrituras também nos dizem que digno de honra entre todos é o casamento. Por quê? Paulo usa a figura do casamento para mostrar a relação da igreja com Jesus. Veja como o casamento é algo, à vista dos olhos de Deus, algo honroso e de muita importância. Porque foi Ele que estabeleceu. Por isso que o casamento, por mais que nós fazemos uma cerimônia, mas ele deve ser contraído, né, com a reverência e temor de Deus. Por quê? Porque o casamento foi algo que Deus idealizou, foi ordenado por Deus, não só para o companheirismo entre o homem e a mulher, que foi isso que o Senhor fez a mulher para o homem, mas não só também para o apoio entre os cônjuges, né, que deve proporcionar, mas foi ordenado por Deus para a continuidade da sagrada instituição que é a família. Então nós vemos hoje, né, o mundo moderno querendo acabar com a família, falando que família é algo atrasado, que família é... Não, família é um pensamento de Deus e a base da sociedade, a base de uma igreja, se destrói a família, destrói a sociedade, destrói a igreja. Então, o casamento é algo que Deus coloca de suma importância e por isso que Ele idealizou o casamento para o homem e mulher. Também o casamento contribui para o bem-estar da sociedade. Se uma família é desestruturada, a sociedade é desestruturada. Não tem como ser o contrário. Né? Então, quando você tem um casamento bem estruturado, você tem uma família bem estruturada, você contribui para essa, transmitir de pai para filho a importância da ordem familiar, sem dúvida alguma você também transmite isso à sociedade. Então, quando você vê hoje que jovens têm problema com liderança, isso já acontece dentro de casa. Não há respeito, não há nada lá dentro da casa, e isso leva também para a sociedade. Então, quando o casamento contribui para o bem da sociedade, para transmitir mediante boa ordem familiar, a pureza, a santidade e a verdade de geração em geração. Então, nós temos por obrigação de ensinar os nossos filhos, né, sobre o Senhor, para que isso se perpetue de geração em geração. E quando nós vimos isso? Um texto conhecido, lá no Jardim do Éden, Deus instituiu essa união a partir do primeiro casal, a fim de tornar feliz toda a humanidade. Veja que quando Deus olha para Adão, diz assim, olha, é bom fazermos uma companheira para ele, para que ele não fique sozinho. Quando você olha, você vê Deus pensando também na felicidade da humanidade. Deus pensando em fazer o homem feliz. E por isso ele realiza, idealiza, faz
a mulher. Então, a gente pode se dizer que o casamento ele não é apenas um contrato jurídico. E quando você casa, acho que vocês foram lá no cartório hoje, fizeram um contrato, é um contrato jurídico. Vocês não são parentes, parentes não se casam. Então é um contrato jurídico. Mas não pode ser só assim, ele precisa também ser uma união espiritual. Por que alguns casamentos falham? Porque é só um contrato jurídico. Tem que ser espiritual. Hoje, pela manhã, eu vendo um respeito de família, o pastor dizendo o seguinte: por que o problema familiar? Quando está dois na casa, mas não se misturam, não são juntos. É a mesma coisa se colocar numa mesa, para a ilustração que ele deu, do arroz e feijão. Se você colocar em cima da mesa, você consegue separar. Mas se você unir os dois, você não separa. Temos muitos casamentos assim. É arroz e feijão separados. Não há unidade. Então, o casamento precisa ser uma união espiritual. E por isso que a palavra de Deus, lá em Hebreus 13, 4, a palavra de Deus expressa que o casamento deve ser honrado por todos. Todos. Homem e mulher. Deve se honrar o casamento. Então, empenhar maior força sobre isso. Então, por quê? Aqueles que se casam, na verdade, vocês decidem aceitar esse estado honroso do casamento. Não é para dizer, como hoje para casa, amanhã separo, não der certo, separo, não. Não é esse o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é que haja unidade para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar tudo aquilo que possa vir a acontecer durante a vida matrimonial. Mas eu quero dirigir a você algumas leituras bíblicas aqui, para que vocês possam compreender. E eu queria que vocês vieram a mim como ministro de Cristo para serem unidos diante de Deus no casamento. Correto? E isso representa um passo sério e solene. Solene não significa foi feito algo, não. Solene que nós estamos fazendo aqui. Eu gosto que o casamento seja uma celebração, seja uma solenidade. E nós estamos fazendo isso diante de Deus. Não importa o lugar, não importa a riqueza, não importa o que tem, o importante é que seja feito diante de Deus. Isso é que é importante. Muitas vezes as pessoas procuram a riqueza das coisas, não tem nada. Então, não se preocupe onde nós estamos fazendo o casamento. Por quê? Porque isso representa um laço sério, um passo sério, solene, que vocês assumem um perante o outro, né? Porque vocês dois, o compromisso de estar uns com os outros em qualquer circunstância. Riqueza, pobreza, saúde, enfermidade, alegria, tristeza, e de compartilhar, eu diria, tudo que a vida dá, e tudo que a vida tira também. A gente não pode estar com as pessoas só quando ele tem coisas. Precisamos estar com as pessoas quando ele também perde as coisas. Então a gente precisa, essa união, ela tem que ser espiritual ao ponto de estar juntos, né, em todo o momento, não importa o que esteja acontecendo. Né? Então manter a fidelidade um para com o outro, né, o esposo com a esposa, porque isso foi ordenado por Deus. E ele diz, até que a morte os separe. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, né, que é a instrução para o casamento, a instrução para a nossa vida. É a palavra de Deus que nos instrui. Se vocês dirigirem os seus casamentos de acordo com as escrituras, vocês vão ter luz no seu caminho, no seu casamento. Se você não instrui segundo as escrituras, vocês vão tropeçar. Então, a luz do casamento é a palavra de Deus. E eu quero ler 4 textos que diz assim: então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e corresponda. Veja, irmãos, a mulher, ela é a auxiliadora. A mulher é aquela pessoa que você, homem, troca ideias, conversa sobre tudo que você vai fazer. E você vai dizer, mas bem que eu falei, então vocês não conversaram, você não ouviu. Então tudo tem que ser feito de comum acordo entre os dois. Eu sempre digo, nós pensamos diferente, mas precisa ter bom senso. O líder sempre é o homem. A Bíblia nos conselha.
o líder. Por isso que o homem ele é responsável, porque a Bíblia trata o homem como o sacerdote, aquele que ministra a palavra de Deus na vida da esposa e na vida do filho. Se o Arnaldo falhar, falha-se a família. Muita gente vê a mulher fazendo isso, né? É o homem. A Bíblia diz que é o homem que tem que ensinar sobre Deus, sobre a palavra aos seus filhos. É o homem que ministra a palavra de Deus na sua casa. A mulher é aquela mulher que auxilia, que ajuda. É aquela que está ali. Nós falamos sempre de companheira, mas na verdade, a palavra no original significa que sem a mulher, o que você faz tem perfeito. Você precisa da ajuda dela. Ela é aquela que está sempre ali, segurando, apoiando para que as coisas aconteçam. Quando nós fazemos assim, as coisas vão bem. Quando a mulher faz assim, as coisas vão bem. Então veja que tem responsabilidade tanto do esposo como da esposa. Não tem responsabilidade só. O casamento falha, os dois são responsáveis. Não existe só um responsável. Os dois. O verso 24 do capítulo 2 diz assim: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, unirá sua mulher, e eles serão uma só carne. Quer dizer, não há separação. Eu sempre, outros casamentos que eu fiz, da minha filha eu fiz isso a primeira vez, que a gente simboliza o casamento com as velas, né? Com as velas acesas, os dois acendem uma vela, se apaga as outras duas, e a pergunta é: você consegue separar o fogo das duas velas? Não. Temos a partir que você casou, você se torna uma só carne. Você tem que sentir os sofrimentos dele, ele sentir os sofrimentos seu, você sentir a alegria dele, sentir a alegria sua. É uma só carne. Se nós tratarmos o casamento assim, as coisas vão. Efésios 5:25 diz assim: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Sentiu o peso, Renato? Cristo morre pela igreja. Isso significa a responsabilidade que temos com a nossa esposa. Não é só de dar comida, mas ajudar a crescer pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente. É aquele que morre pela mulher. Aí as mulheres não gostam do texto bíblico que diz assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E submissa ali não é eu digo e você faz, né? Nesse sentido. Mas é aquela mulher que olha para o marido e diz assim: esse homem morre por mim. Como que você não vai ser em sujeição inteligente? Né? E você sempre olhar para ele como alguém que tem a direção para você, que tem uma palavra certa para você, né? Que vai estar. Como não? O duro é que muitas vezes o homem é aquele homem que chuta, vamos dizer assim, a esposa, maltrata e quer isso para a esposa. Não vai ter. Porque a Bíblia diz que o homem deve morrer pela esposa, amar a esposa assim como Cristo morreu pela igreja. Veja, é um amor sacrificial. Não é um amor egoísta, não é um amor de toma lá atacar. É um amor sacrificial. E ele vai dizer também: cada marido deve amar sua esposa como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Como é que há esse respeito da mulher? Porque ela tem um marido que morre, assim como Cristo morreu pela igreja, um marido que ama ela, que respeita também ela. Então, o respeito vai existir pela esposa para amar. A grande questão é que muitas vezes estão se falhando nisso. E as coisas começam a complicar. Muitas vezes dá o rompimento do casamento. Então, essas são algumas orientações deixadas pelo Senhor, nosso Deus, nas Sagradas Escrituras. Amém? Nós sempre damos uma Bíblia de presente para os noivos. Né? Nós temos a Bíblia da noiva, né? O casamento, mas é para os noivos. Por que nós damos? Porque todo juramento que você faz é por cima desta Bíblia e que vai para a sua casa. Quando você olhar para ela, você possa lembrar do juramento que você fez diante de Deus, desta primeira testemunha, diante das testemunhas aqui presentes. Então, que vocês possam sempre dirigir as suas vidas, o seu casamento, de acordo com isso. As lutas podem vir? Pode, mas vocês terão isso. Vocês saberão como trabalhar cada situação. Vamos aos votos?
começando pelo Arnaldo. Arnaldo, você promete? Você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber a Lucinéia como uma legítima esposa para viver com ela conforme lhe for ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Lucinéia, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber o Arnaldo como seu legítimo esposo para viver com ele conforme lhe foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo, cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade, na adversidade e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Você promete? Diante disso, vocês podem entregar as alianças um ao outro, mas antes nós vamos orar por eles. Oremos. Deus amado e bendito Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por esse momento. E nesse momento, Senhor, de troca das alianças, sabemos, ó Deus, que esse anel simboliza o compromisso que firmaram agora diante do Senhor. Ó Deus, já sabemos que essa aliança não tem poder algum. O poder está em que os nossos corações sejam tementes a Deus. Mas ela é o símbolo desse compromisso selado nesta tarde. E que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ajude durante todo esse casamento, que essa aliança seja o símbolo do amor deles, um ao outro. Assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai repetir comigo? Usando essa aliança como símbolo da nossa união, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração, a minha vida, tornando-te participante de todos os meus bens. Usando essa aliança como símbolo da nossa união, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração, a minha vida, tornando-te participante de todos. Deus amado, bendito Pai, Senhor, os teus filhos nesse momento, Senhor, prometeram ao outro amor, fidelidade, companhia, e selaram a Deus com as próprias obediências. Pedimos a Deus que o Senhor os abençoe. Pedimos ao Pai que o Senhor os abençoe. E tudo que prometemos aqui, Senhor, possa ser cumprido até que a morte. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe a família, para que nós possamos felizes, para que nós continuássemos a crescer, que outras pessoas conhecessem Cristo, que nossos filhos fossem servos do Senhor. E por isso, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor une esse casal. Que eles possam, nesse momento, baixo do laço sagrado, a Deus, ser contribuir um com o outro, de acordo com as necessidades que eles têm. Assim nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Eu pedi que os nossos amigos que estão aqui se coloquem de pé. Visto que o Arnaldo e a Lucinéia consentiram ambos ingressar no estado do matrimônio diante de Deus,
das testemunhas aqui presentes, havendo ambos dado empenhado a sua fé e palavra um ao outro, que manifestei pela união das mãos, eu os declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aqueles os quais Deus uniu, nenhum homem os separa. Curvemos as nossas frontes. Vamos orar. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo vos abençoe, vos guarde e vos mantenha firme. Que o Senhor, em sua misericórdia, volte para vós os seus olhos de harmonia e vitória, de tal maneira que vos encha da sua graça e bênçãos espirituais, e que possais viver neste mundo em santo temor, e no mundo vigor, possais gozar da vida eterna celestial, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que todos levantem sua mão direita aqui em direção ao casal. Todos vocês. Repita comigo, todos vocês. Que o Senhor abençoe e guarde vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês. Levante o seu rosto. E lhe dê a paz. Amém. Pode beijar a noiva. Vocês vão receber os cumprimentos.
gravando. Cadê a menina? Cadê? Chama ela. Não, chega de gravar já. Vamos o resto aqui. Até o cara parar de tocar. Só você abrindo a boca aqui, ó. Parada aí já. Nossa, tá igualzinho. Seu. Falei, chega já. Isso. Vamos dançar valsa. Lucas. Olha o Lucas tirar foto com a Nela. Vai primeiro Vai tirar foto com a Nela. Você na caixa. Espera aí. Pode estar descalço.